Caso Rubro-Negro. Boa tarde, Braz. O que você teria a dizer sobre as colocações do Casagrande, aconselhando Davi Luiz a não vir para o Flamengo, usando política como desculpa, e também sobre as colocações de feeling do Roger Flores sobre a interferência da diretoria num boicote ao atacante Pedro? Bem, em relação vamos separar as perguntas. Em relação ao Casagrande, eu acho que foi uma infelicidade da parte dele. Eu respeito ele como ser humano, como empregado de uma grande televisão, como a Rede Globo. Só que eu acho que ele foi muito mal e ele presta um desserviço não só ao Flamengo, mas a todos os dirigentes e a todas as pessoas de todos os clubes que, num momento tão difícil, em que a gente tem o euro, a moeda e o dólar contra a gente, um calendário insano, difícil, e a gente sempre apresenta projetos e convencimentos de trazer atleta para cá, eu não entendi essa sugestão para o Davi Luiz. Eu respeito, procuro até achar algum ponto sensível aí e uma insensibilidade minha de não compreender, mas como carioca, como brasileiro, como dirigente de futebol, eu posso falar que nesta questão, nesta situação pontual, ele fez e faz um desserviço ao futebol brasileiro. É sempre ruim pontuar dessa maneira, porque ele vai continuar tendo, numa das maiores TVs do país, o tempo que quiser para continuar falando, e a gente não tem um tempo que quiser, nem dá, né, para ficar nessa retórica, nessa narrativa de ficar respondendo perguntas ou situações como essa. Respeito a pergunta do jornalista, o jornalista está certo em fazer a pergunta, mas é o que eu digo, como carioca, como brasileiro e como dirigente, eu posso afirmar isso, que é um desserviço o que ele faz, o que ele fez em relação a essa parte pontual, passando do princípio, do tamanho do lugar onde ele está, no tamanho de alcance da emissora em que ele trabalha, e que, para deixar claro que não tem nada a ver com isso, eu estou falando dele, não estou falando só que eu estou falando do tamanho do potencial. Então, assim, é um desserviço que ele faz, é um desserviço que ele fez. Não vou nem responder essa pergunta. Não dá para responder. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. Tem a do Roger, né? Exato, do feeling. Como é que feeling em relação ao Pedro. O do Roger, também eu não entendi essa situação do feeling dele. O Roger não é meu amigo pessoal, não é meu amigo particular, mas me conhece bem. Sabe da minha personalidade, sabe da minha... como é que eu sempre tocou. Trabalhamos juntos, né? O meu cargo não era o cargo que eu tenho aqui hoje, né? Só que eu jamais iria me colocar, me propor a estar numa situação em que ele induziu ou que ele quis dar a narrativa de que poderia ter um pedido da diretoria para fazer qualquer coisa com o Pedro. Quero deixar claro aqui para as pessoas que me conhecem aqui no dia a dia, conhecem o Bruno, que a gente não trata isso dessa maneira. Quando precisa conversar com o jogador, ou precisa fazer ou tomar uma atitude com qualquer jogador aqui, a gente não precisa de intermediário. A gente chega, conversa, pondera, às vezes o jogador não entende, às vezes precisa de alguns ajustes, mas aí multamos, tiramos de alguns jogos,
da maneira em que a gente entende, mas a questão central é que ele falar, mais uma vez, numa rede nacional, sugerir que poderia ter um pedido da diretoria, para ser claro, né? Até da diretoria eu quero deixar claro, nesse ponto aí, um pedido do Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, ou um pedido meu, que sou vice-presidente da pasta. Questões óbvias, o organograma do clube é esse. Quem poderia pedir um negócio desse para o Renato? Quero deixar agora, sim, um outro ponto. Tive a felicidade de trabalhar com vários técnicos e jamais usei ou jamais usarei qualquer tipo de situação como foi a sugestão dele, que não fosse apresentada comigo, que seria direto para eu fazer. Então, assim, tem um pouco de tudo nisso aí. Como o Roger estava numa transmissão ao vivo, eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Eu vou achar isso aí, eu vou pensar isso aí, mas, de qualquer maneira, foi uma narrativa muito ruim e um pouco irresponsável do que ele falou, que jamais um técnico como o Renato, um vice-presidente como eu, ou principalmente um presidente como Rodolfo Landim, iria usar situações como ele insinuou. Então, uma brincadeira, vamos em frente, mas é o que a gente está tendo que enfrentar aí no dia a dia. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. O Flamengo deixou fora do jogo de ontem contra o Ceará alguns jogadores como Isla e Arrascaeta, e por força de suspensão já tinham William Arão e Bruno Henrique ausentes. Já há questionamento de parte de crítica e da torcida se o clube prioriza mais as Copas do que o campeonato de pontos corridos, do qual é o atual Brasileirão. A diretoria do Flamengo alinhou com o técnico Renato Gaúcho a prioridade de alguma competição nesta temporada? Como é o nome do jornalista? Pedro Henrique Torre. Pedro, não teve nenhum tipo de alinhamento, porque não tem nenhum tipo de situação desta aí de prioridade em relação a campeonatos. Eu tive a oportunidade, eu estou aqui na vice-presidência, esse é o meu 4º campeonato brasileiro. Eu disputei 3 e os jogadores me deram esses 3 títulos, eu estou no 4º. Eu tenho noção do que é o tamanho de ser campeão brasileiro aqui pelo Flamengo, conheço bem do tema. É uma coisa assim, impossível de se externar, a felicidade que a gente tem de ganhar um campeonato brasileiro junto com essa torcida maravilhosa. Eu tenho a consciência também em relação ao que é ser tricampeão brasileiro, puder ser tricampeão brasileiro seguido, coisa que só o São Paulo foi em 6, 7 e 8, 2006, 2007, 2008. O Flamengo tem essa oportunidade agora. E o Flamengo fez uma estratégia para o jogo contra o Ceará. Essa estratégia, ela passa por números, ações e informações de outros departamentos aqui, principalmente o departamento médico, tem um departamento técnico. Aqui a gente vai se falando, vai ajustando, e tomou-se as decisões que deveriam tomar. Nada tem a ver com escolher ou dar prioridade a nenhum campeonato. Aliás, a determinação do presidente Rodolfo Landim é esta, vai nesta decisão, vai nesta retidão, em que para ir para todos os campeonatos e ganharem todos os campeonatos. Às vezes não é possível, às vezes é possível. É futebol. Você não consegue fazer isso sem estratégia e sem planejamento. Aqui também não vai se colocar nenhum jogador em campo com medo da narrativa ou com medo do que forem se pensar
se a gente não botar o jogador em campo. Aqui a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com muita informação, tem as pessoas bem qualificadas em todos os departamentos e se toma-se decisões. Aqui, a vice-presidência de futebol, o Bruno aqui, a gente toma decisão sempre, todo dia, junto com o presidente Landim. Às vezes a gente erra, algumas vezes você poderia ter tido um outro decisão que talvez o caminho fosse melhor, e muitas vezes a gente acerta. Tanto acerta que 19 campeonatos a gente ganhou 13. E a gente foi para um jogo contra o Ceará, que a gente tem noção do que é o Ceará, aqui não tem criança, um time qualificado, bem treinado, um técnico muito bom técnico. E às vezes se tira o mérito também da outra equipe. O Flamengo teve duas ou três oportunidades claras de gol, que em outros momentos se confirmaram. Nesse jogo não se confirmou. É futebol, gente. Deixar de ser um pouco ácido, um pouco tudo truculento, tudo acham que tem alguma coisa escondendo. Não tem nada escondendo. O Flamengo foi para o jogo, empatou o jogo. Eu queria ter ganho. Não foi possível. Mais uma vez, a determinação aqui do presidente Rodolfo Landim, as determinações aqui é para ir para cima dos 3 campeonatos. Se vai ser possível ou não. Um ponto que é o seguinte, eu queria deixar claro aqui que o Flamengo não disputa 3 campeonatos. Né? O Flamengo não disputa 3 campeonatos. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Libertadores e o Flamengo disputa também as eliminatórias de uma Copa do Mundo. Que quando saem as convocações, o Flamengo perde 4, 5 jogadores. Para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem um pouquinho de conhecimento e análise de futebol, em qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente. E não foi diferente do que aconteceu lá para trás, quando tiveram as convocações. Então, o Flamengo, só para deixar claro aqui, o Flamengo disputa uma eliminatória de Copa do Mundo. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui à CBF, só que eu quero lembrar aqui, a quem está, é uma oportunidade que eu tenho para mandar essa mensagem. Em todo lugar do mundo, quando se tem a convocação nacional para uma data FIFA, se para o campeonato. Aqui não para, aqui continua. E você perder numa convocação atletas como Gabigol, como Arrascaeta, do Uruguai, pelo Isla, pela chilena, Everton Ribeiro, então, vamos embora. Rodrigo Caio lá atrás. Sistematicamente isso estava acontecendo. Assim, não é desculpa, eu não estou querendo aqui apresentar desculpa, mas é meu dever apresentar as informações em cima das questões que nós temos aqui, que diariamente ter que decidir. Eu lamento o empate, eu gostaria de ter a vitória, mas é a vida que segue. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Braz. Como ficou a situação do Thiago Mendes? Ele mostrou muita vontade de vir para o Flamengo. O Thiago, a gente começou um processo de tentativa de contratar o jogador. Uma situação complexa. Um jogador que foi comprado aí 2 vezes por seus clubes por mais de 15 milhões de euros, quase 20, inclusive. Me corrige aí, Bruno. O Lyon pagou quase 30 milhões de euros, custo total do custo total da operação. E aparece 2 loucos lá, querendo trazer o jogador por empréstimo, por barato, pela qualidade, pelo que a gente entende que o jogador pode nos proporcionar. E a gente vai pelo mesmo
ritual que a gente fez desde aqui do começo. Não em relação a ele. Qual é o ritual? Em cima do jogador. Você quer? Você tem interesse de nos ajudar? Eu sei da situação complexa dentro do clube. Isso aqui eu assumo o risco se... Não tem problema nenhum. Eu e o Bruno, a gente não tem vergonha de tratar qualquer tipo de contratação e não levar. A gente já passou dessa fase. Até pelas contratações que foram feitas aí nos últimos 2 anos e meio. O Bruno não tem nenhum desconforto, nem eu. A gente não gosta. A gente gosta de ir para uma operação e levar. De ir para uma operação e arrastar. Até por causa da personalidade dele, minha, a gente gosta de ir e arrastar. Só que às vezes não é possível. Mas a gente vai em cima do jogador, pede uma ajuda à família, faz um entendimento com o empresário, depois tenta fazer os ajustes. É diferente de ter o dinheiro ir lá e arrastar. Essa situação do Thiago foram situações com uma enormidade de situações, como a gente trouxe jogadores aqui para trás sem gastar nenhum real, nem um euro, nem um dólar no primeiro momento. Assim foi o Gabigol. O Gabigol veio para cá sem R$1. Depois de 1 ano, entendíamos que precisava fazer a contratação dele, a gente falou, mas no primeiro ano. Felipe Luiz, Rafinha, Thiago Maia, Gustavo, Henrique e outros jogadores. A gente foi lá e tinha dinheiro, tinha oportunidade, a gente foi lá, tinha uma situação contratual que nos favorecia, a gente foi lá e contratou. Aqui a gente não é engenheiro só com dinheiro, não. Os números estão aí, é só ir lá nos balanços do Flamengo, fazer as análises lá e vão ver que não tem nenhuma mentira. Então, voltando para o Thiago Maia, a gente foi para dentro desse ritual. Infelizmente, o jogador fez de tudo para poder vir para o Flamengo. Aliás, já na Europa, a nossa ida a Lyon é porque o Bruno e o empresário e eu conseguimos uma movimentação do jogador que a gente jamais ia pensar que ia conseguir. O jogador foi e externou lá que daria até 2 anos mais de contrato para o seu clube, ganhando menos, para poder ter a sua liberação para cá. Coisa difícil de acontecer. Eu tenho que fazer um agradecimento ao Thiago, independente da gente ainda conseguir trazer ou não, se vai trazer ou não. Eu preciso fazer esse agradecimento a ele, ao empresário. E respeito a posição do Lyon. Eu respeito a posição. Eles devem entender e saber o porquê achavam que esse caminho não era um caminho bom para os seus clubes. E a gente entendeu a decisão, saímos de lá imediatamente já para fazer os ajustes e fazer as outras contratações ou as tentativas de contratações que a gente fez e as vendas, né, que nós fizemos também, que a gente sempre tem que complementar e cumprir com muita os números que a gente tem que com muita pressão. A gente tem aqui a pressão dos números em relação também às vendas. E a gente cumpriu, vem cumprindo aí desde o começo da gestão do Landim. Acho que está todo mundo de parabéns. E obrigado aí pelo um agradecimento especial ao Thiago aí, independente do que acontecer para frente. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Braz, a torcida está fazendo campanha para a vinda do Davi Luiz. Qual a possibilidade do atleta fechar com o Flamengo? Algum outro zagueiro virá? O Flamengo, em relação ao Davi Luiz, não tem absolutamente nada oficial, não tem nada perto. É um jogador de seleção brasileira em que há 3 anos atrás fez um vídeo para o meu filho e postaram esse vídeo mais uma vez para dar a entender que como se fosse agora. O jogador parece que estava em Angra dos Reis há 3 meses atrás, tem familiares em Juiz de Fora, se
se não me engano. Então, isso é muito, muito perto aqui do Rio de Janeiro, e se deu esse pedido aí, essa situação em relação a ele. Mas não tem nada. Quanto a você falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na lista. Sempre. Sempre. E tem que ser assim. Entendeu? Então, assim, não tenho o que falar do Davi Luiz. A gente não teve nenhuma proximidade, não teve nenhuma questão mais relacionada à proposta, não tem nada disso, faixa salarial. O que tem é que o Bruno conhece o mercado bem, eu conheço bem também. O Bruno conhece faixa salarial de jogador, eu conheço também. Tudo isso é subjetivo? Mas existe alguns pontos em que a gente chega ali, olha, esse jogador vai pedir mais ou menos isso, até isso dá, até isso vale, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e eu sei muito bem quanto custa o Davi Luiz e ele também. Então a gente nunca teve, nós fomos fazendo as operações que a gente entendia que deveríamos fazer. Isso não quer dizer que a gente não precise de reforço em área A, B ou C. A gente sistematicamente, conversa internamente, conversa com o técnico, com todo mundo. E a gente vai fazer aí as contratações que precisarem fazer e, principalmente, as que forem possíveis, dentro da responsabilidade que é a responsabilidade nossa aqui, que é a responsabilidade e cobrança nossa aqui, até internamente, para que se cumpra todos os processos e todos os números que são apresentados para a gente. Então a gente vai lá ajustando aqui, mas não tem nada perto. Eu não vou enganar a torcida, eu não vou. Quando os dois nomes vazaram, do Andréas e do Kennedy, eu e o Bruno, a gente nunca mentiu. A gente nunca falou que não tinha. E a gente foi ajustando, trazendo, era prioridade, não pôde um, trouxemos o outro. Kennedy está aí, daqui a pouco. Eu não quero falar de Kennedy, porque hoje foi a apresentação do Andrés, então só apresentei um hoje, eu não quero nem falar do outro hoje. De outra hora a gente fala do outro jogador aí. Então é isso, mas não tem nada de Davi Luiz, nada. Só que eu não vou ficar aqui todo dia desmentindo, B, jornalista, e que a gente fez proposta, e que um dirigente não quer, o outro quer. Não tem nada disso. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Marcos, estamos muito próximos de ter um clube na Europa? O Tondela está perto? Esse assunto também foi um assunto irritante. No meio de uma janela ter que falar de Tondela. Eu tô desde os meus 8 anos aqui dentro do Flamengo. Eu já ouvi e vi de tudo. Eu não vou falar desse assunto, porque primeiro que o presidente Landim nunca tocou nesse assunto comigo. Então não vou falar desse assunto. E tem um outro ponto. Se o Flamengo de fato quiser ir para o mercado e se associar a um outro clube, mesmo botando dinheiro ou não botando dinheiro, porque o Flamengo tem muito ativo que não é dinheiro, essa história para mim não cola. Isso precisa passar nos conselhos do Flamengo. Passar no conselho de administração, passar no conselho deliberativo. Vou fazer até uma sugestão, que eles façam uma comissão para saber se é possível, se é bom, qual o caminho, qual o estilo de negociação e de associação, para depois a gente falar. Então, assim, eu não quero falar de Tondela, não quero falar de nada, porque eu respeito e muito o Conselho Deliberativo do Flamengo e o Conselho de Administração do Flamengo. Tem os grandes beneméritos que eu acho que vão ter que ser ouvidos. Isso não tem nada a ver com inviabilizar, não. Isso nada tem a ver com não gostar da proposta. Só que eu acho que tem ritos e caminhos para se seguirem neste caminho, nesta decisão, que são caminhos, são decisões que as pessoas não têm noção, que não é só a parte
financeira disso. Por que é em Portugal? Por que não é na Bélgica, por exemplo? Está cheio de clube lá na Bélgica que são de grupos no mundo inteiro. Por que não é na Espanha? Então isso aí tem que ser primeiro, tem que passar pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Deliberativo. Acho que tem que fazer uma comissão lá para que se faça um estudo com planejamento e depois se decidir quem será o parceiro, quem é o parceiro. Claro que isso tudo é uma sugestão minha, mas quem manda é o presidente Rodolfo Landim. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Spindel, com a proximidade do fechamento da janela, há alternativas para a impossibilidade da vinda do Thiago Mendes? Olha, eu acho que, repetindo um pouco aqui o que o Marcos falou, né, a gente já fez 2 contratações muito importantes que estavam no nosso planejamento. Assim, a gente está muito contente do esforço que os 2 atletas fizeram para estar aqui. Falando hoje especificamente do Andrés, eu acho que eles ajudam e contribuem muito para o nosso grupo, para a qualificação do grupo, ajudam demais o Renato, o Flamengo, para que a gente possa cumprir o objetivo e que é a determinação do presidente Rodolfo Landim de brigar com todas as forças que a gente tem pelos 3 títulos aí que a gente vai estar disputando, né? E quem sabe mais à frente o Mundial de Clubes. Em relação ao Thiago Mendes, a janela fecha 30 de agosto. O Marco já contou o enredo dessa negociação. De novo, a gente agradece demais ao jogador tudo que ele fez e entende totalmente a posição do Lyon. Foi um atleta que o Lyon fez um investimento aí de quase 30 milhões de euros e a gente respeita demais a posição do clube. De novo, agradece muito ao Thiago e à família dele todas as ações que eles fizeram, assim, abrindo mão de questões financeiras para ajudar o Lyon a tomar a decisão, mas o Lyon tomou a decisão de não seguir em frente. Tem ainda alguns dias de janela, mas eu acho muito pouco provável que alguma coisa se altere nesse sentido. E estamos muito felizes aí com as duas contratações que a gente fez e, assim, ansiosos. Assim, o André já se integra hoje ao grupo e que eles possam contribuir com o Flamengo na disputa dos 3 títulos aí, quem sabe o 4º, né? Lágio Dalfovo Lance. Braz, como estão as conversas pela renovação de Diego Ribas, Felipe Luiz e Diego Alves? Houve avanço com algum deles desde a última entrevista coletiva? Não teve avanço nem começo, a gente nem começou a tratar disso aí. A hora que fechar a janela, a gente vai começar esse processo aí. Acredito, sensibilidade, eu não posso botar isso como uma verdade. Acredito que não teremos problema nenhum na renovação, caso o Flamengo entenda que tem que renovar com os 3. 3 campeões pelo clube, 3 pessoas formidáveis, cada um com sua característica, cada um com seu jeito. Um é o capitão do clube, um é o capitão do time. E na hora certa, com tranquilidade, a gente vai fazer essas renovações ou como qualquer outra que a gente entender que seja prioridade aqui dentro do clube. Com muita calma, com muita tranquilidade e, acima de tudo, com muita responsabilidade nos números. Volto a dizer que é um pedido e uma determinação do presidente Rodolfo Landim. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. As contratações de Kennedy e de Andreas Pereira fortalecem as relações do Flamengo com clubes gigantes do futebol inglês. Como esses relacionamentos podem ajudar o Flamengo a longo prazo?
Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você começa com uma relação, ou comercial, ou uma relação até de institucional, eu não tenho dúvida que isso aí vai começar durante pouco tempo, começar a sair frutos disso aí. Nós tivemos com um dos donos de um grande clube inglês, pessoalmente com o dono da 2ª divisão, mas com grande potencial, já teve na 1ª divisão. E você tem várias situações aí para se atrelar ao nome do Flamengo com outras instituições lá, em que a gente pode fazer, mandar atletas para lá, trazer atletas para lá, trazer atletas para cá, fazer intercâmbio. Isso não necessariamente para o profissional. A gente pode fazer isso em algumas posições aqui na divisão de base, começar aos poucos, de uma maneira em que vá se namorando, vá se crescendo, até que se possa fazer uma relação ainda maior. Eu tenho certeza absoluta que essas 2 contratações aí, elas vão abrir uma situação enorme a curto tempo para o Flamengo aí, e de maneira diversa, que eu acho que a gente vai chegar e vai poder escolher também quais são os caminhos e quais são os parceiros na Inglaterra. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir muito fruto em relação a isso aí. Acho que bota o Flamengo aí no patamar que merece, trazendo os 2 jogadores da Premier League. Faz os funcionários, os jogadores, todas as pessoas atreladas ao futebol inglês darem uma olhada também. Quem é esse time sul-americano aí que está fazendo, de fato, contratações de jogadores de 25 anos, 24 anos, 25 anos, que são os... Uma coisa é você fazer as contratações com todo o respeito, né? Os jogadores que já ali de mais de 33, 34, 35 anos. Eu acho que isso tudo coloca o Flamengo numa situação, pelo menos no retrovisor, ou perto deles aí. Monique Danello, TNT Esportes. Braz, boa tarde. Vocês têm alguma atualização das conversas com a Arrascaeta? Acredita que estão perto de resolver essa questão com o atleta? Bem, a gente sistematicamente a gente faz reuniões para que se supere esse estágio que está agora. A situação com o atleta da renovação, para que o torcedor entenda, que tem 2 questões para renovação no mesmo pleito. Existe a situação financeira e de tempo de trabalho do Arrascaeta, que está praticamente superado, já está ajustado, um trabalho enorme e grande do Bruno. E existe um ponto em que o empresário entende que a gente deveria avançar um pouco mais no percentual que a gente já tem do atleta aqui no clube. A gente entende as posições tanto do atleta como do empresário. Não é nenhum absurdo as questões solicitadas. Isso não quer dizer que a gente já precisa avançar em todo o percentual que a gente falta comprar, mas tem que ter calma. A gente vai fazer o que pode fazer de uma maneira justa e correta. Se tem uma diretoria, se tem alguém aqui
no futebol brasileiro que acredita no Arrascaeta, que respeita o Arrascaeta e que tem carinho pelo Arrascaeta, é essa diretoria aqui. A gente comprou o Arrascaeta por um volume de dinheiro que, se a gente não tivesse o mínimo de percepção ou titubeasse que não poderia valer a pena, o Flamengo não ia para essa operação. E o Flamengo estava certo. O Flamengo estava certo. O Flamengo foi, trouxe o Arrascaeta na maior dificuldade possível. O Flamengo fez a opção de pagar um valor em que toda hora era questionado ou que o outro clube ou outra pessoa queria mais e mais e mais, mas chegou uma hora que a gente conseguiu ajustar isso. Fez 5 anos de contrato com o jogador. Hoje a gente está com 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio foram maravilhosos. Esses 2 anos e meio tiveram uma entrega magnífica do Arrascaeta, tanto que, para mim, ele é o maior estrangeiro da história aqui do Flamengo. O Flamengo chega e começa um processo de conversa com ele e entende que, mesmo faltando 2 anos e meio para frente, o Flamengo se coloca à disposição para poder chegar e fazer um contrato novo de 5 anos. O Flamengo vai dar os aumentos pertinentes, vai dar os pedidos possíveis para o atleta, só que tem que ter calma para a gente fazer um ajuste só. Eu não tenho dúvida que a gente vai resolver esse problema na hora certa, com calma e sem pressão. Não adianta querer pressionar para resolver de uma hora para outra, que isso não resolve de uma hora para outra. A maneira que tem de resolver de uma hora para outra é uma maneira muito ruim para o Flamengo. E aqui ninguém vai fazer. A gente pode errar em outras coisas, em outros pontos. Isso acontece. Mas aqui ninguém vai fazer nada ruim para o Flamengo. Então tem que ter calma e a gente vai ajustar isso aí para ser um negócio bom para o Flamengo, bom para o empresário, bom para o Arrascaeta, e que ele fique aí mais um tempo aí dando os títulos e contribuindo como sempre contribuiu com a gente. Tem que ter paciência. É gelo no sangue, não tem jeito. Tem que ter calma. Renan Moura, Rádio Globo. Braz, o Flamengo terá mais uma rodada adiada pela CBF. Isso pode beneficiar o Flamengo, já que a diferença atual é de 9 pontos para o Atlético Mineiro? Beneficiar? Eu estou vendo os benefícios que o Flamengo está tendo aí. Eu não entendia muito a pergunta, não. Eu não entendi a pergunta. Não entendi. Juro, eu não estou sendo irônico, não. Eu não entendi a pergunta. Não estou entendendo por que pode beneficiar o Flamengo. Não entendi. Aí depois. Não procede isso aí. Eu acho que não tem benefício nenhum para o Flamengo. Não, acho que, sei lá, embora, não sei. Não sei como é que vai. Não sei. Eu não vejo nenhum benefício. O Flamengo aí está apertado demais aí no calendário. Parece que a CBF fez o possível aí para fazer um pouco de um ajuste. Não sei se esse ajuste é o necessário, mas é o que se pôde acontecer. Vamos lá, se puder, eu vou ainda avaliar um pouco mais aí com o Renato, com o Bruno, com as pessoas aqui, se essa parada aí vai ser boa ou ruim. Acho que não tem muita diferença, não. Guilherme Pinheiro, Rádio Bangu. Boa tarde, Braz. O Flamengo vai em busca de mais contratações ou a diretoria avalia como suficientes reforços que já foram contratados? Deixa eu só, para não ficar incompleta a minha resposta passada, quando eu falo que não sei se é bom essa parada, não é em função da parada. O problema é que não pode ter a parada e depois da parada se tem uma sequência de jogos insano, entendeu? Então eu ainda não vi. A parada sempre é boa, a parada sempre é de ajustes, uma parada sempre é legal se um jogador estiver ali num nível de esgotamento
em que você detecta isso, você para, você ajusta, sempre é bom. Mas também não adianta depois ter que jogar segunda, quarta, sexta e domingo, entendeu? Então, assim, nessa loucura, ou terça, quinta e sábado, não sei. É só isso questão que eu estou falando aí, da parada, entendeu? Vou, então, fazer novamente a pergunta do Guilherme Pinheiro, da Rádio Bangu. Boa tarde, Braz. O Flamengo vai em busca de mais contratações? Ou a diretoria avalia como suficientes os reforços que já foram contratados? O Flamengo tenta outras contratações. Ou vai tentar. Mais uma pergunta aqui. Penúltima pergunta da entrevista coletiva. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Braz, como você avalia o trabalho para a obtenção de reforços, agindo com paciência, mesmo com a cobrança da torcida por contratações? Não, eu usei até umas brincadeiras aí do meu Twitter aí, em relação a turismo aí, esses negócios aí, mas assim, é sempre para ter uma relação e uma conversa com a torcida. Eu não posso dar nenhuma informação, ou não devo dar nenhuma informação nas minhas mídias sociais. Isso aí quem dá e quem tem que dar é o clube, nas mídias sociais do clube, nas questões oficiais do clube. Então, assim, o que eu tenho é, às vezes, postar uma foto, um vídeo, alguma coisa, e fazer algumas brincadeiras para ter essa relação aí com a torcida. Mas qualquer situação da torcida em que ela cobre, em que ela, seja qualquer nível de cobrança, em que ela tenha a opinião dela, eu pessoalmente sempre respeitei, sempre vou respeitar, sempre vou entender a cobrança da torcida. Sou torcedor do Flamengo também, já cobri muito, já também, como torcedor também, já me excedi, né? Então, assim, eu respeito muito a torcida do Flamengo e juro, não estou aqui sendo politicamente correto, não. Eu entendo a cobrança e entendo o nível de cobrança dos torcedores do Flamengo, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu acho que aí essa torcida maravilhosa, essa torcida desse tamanho, ela sempre tem que fazer, também torcer diferente, também fazer as ponderações e fazer os questionamentos diferentes. E a do Flamengo faz. A do Flamengo vai para dentro mesmo. E eu respeito isso aí, tenho o meu jeito de responder a isso aí, mas não é com ironia, não é com nada. Falei ali de turismo ali, daquela brincadeira ali, porque a gente foi muito questionado que talvez não precisasse fazer as viagens, mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar que não tenho dúvida que as viagens foram importantes, as viagens são importantes. Você tem diferença de fuso, quando você está com uma pessoa diretamente, até em relação ao convencimento de atleta, isso tem eficaz, podem acreditar em mim, que isso tem muito eficaz, e é esse trabalho que eu e o Bruno, a gente sempre tenta fazer quando viaja. Talvez, assim, no primeiro momento, a gente não traga, como foi, por exemplo, o Rafinha, né? O Rafinha, a gente foi para lá, ele voltou, veio para cá 1 mês depois, 2 meses depois. Felipe Luiz, a gente, quando começou a conversar com ele estava muito indeciso, estava na Copa América, se eu não me engano, a gente esperou a Copa América, depois que acabou a Copa América, ele pediu 1 semana ou 2 para descansar, que ele não tinha férias há tanto tempo. E assim, a gente volta a falar. Eu e o Bruno, a gente tem o nosso estilo aqui de contratação. Às vezes, a gente pode até ter errado em algum sentido de alguma coisa aí, mas eu acho que na maioria das vezes a gente teve eficaz na parte financeira para o clube e na parte esportiva também. Então, assim, mais uma vez,
Eu entendo toda e qualquer movimentação da torcida e vou respeitar sempre. Última pergunta, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Braz, foi noticiado hoje que o atacante do Liverpool, Roberto Firmino, foi barrado para a disputa dos amistosos da seleção. Com isso, há grandes chances do Pedro ser convocado. O Flamengo liberaria o jogador junto com o Gabigol? Mas como querem fazer confusão com o Pedro? Deixa ele ser convocado, depois eu respondo. Então, obrigada, Marcos Braz, Spindel. E assim a gente encerra aqui.